Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Star Metacast. E hoje nós temos um episódio muito, mas muito especial, porque nada mais, nada menos que a nossa convidada é Janine, a criadora, uma das criadoras da marca Jax Janine, que revolucionou o mundo da beleza no Brasil e também no mundo. Então é uma honra gigantesca estar aqui com você hoje, também para a Star Meta é uma honra receber você. E a gente quer saber com toda certeza a sua história, a sua trajetória, como que foi chegar aqui, como foi revolucionar o mundo da beleza. Bom, nós temos assim que ir para trás, não? Um pouco longe, porque são várias décadas, seria assim, os anos 50. Sim. Então, você pode imaginar um passo assim no passado, nos anos 50, um jovem cabeleireiro, meu marido, Jacques, veio a convite de pessoas que queriam lançar, abrir um salão, um novo espaço de beleza, ofereceram um contrato de 1 ano para essa abertura e a volta depois garantida para Paris, né? E ele foi mandado pela L'Oréal. Jacques trabalhava num salão bem em frente à L'Oréal, na Praça de la Concorde. A Praça de la Concorde talvez é uma das praças mais lindas que você possa imaginar no mundo. É gigantesca, é belíssima. É lá que nasce a moda e a beleza. Especialmente naquela época, porque talvez com o tempo tivemos outros pontos de lançamento de moda. Tivemos a Itália, tivemos Milano, tivemos Nova York, tivemos Londres durante uma época também. Mas Paris permanece Paris. Sim, sempre. E ele nasceu em Paris. E então, chegou Jacques em 1952, dezembro de 1952, bem bonito, de luva ainda, não? E de terno e gravata, porque jamais poderia se sair de Paris de um salão de beleza daquela época se não fosse de terno e gravata. Mas ele veio até com luva. Eu morro de rir quando eu vejo essa fotografia da sua chegada. E ele foi extremamente bem acolhido. Você pode imaginar, não é somente o pessoal dessa nova unidade que estava esperando por Jacques, mas eu tenho a impressão que os consumidores de São Paulo, as mulheres mais curiosas e com muita vontade de utilizar e de usar o que era a moda naquela época. E já que vinha assim com muito talento e cortando o cabelo. Cortando o cabelo de mulher que usava cabelos longos não era tão fácil, mas ele conseguia transformar essas cabeleiras das brasileiras em cabelinho curto, à la française. À la française quer dizer do modo francês. E realmente foi assim, um sucesso extraordinário, tanto que ele não conseguiu voltar, porque as clientes não deixaram voltar. Sim. E ali ficou o Jacques. E eu estava sendo preparado, cosmicamente falando, universalmente falando. Eu estava assim, crescendo ainda, não? E amadurecendo. E eu tinha 20 anos quando meus pais decidiram sair da França, porque nós estávamos assim passando um pós-guerra. Sim. Bastante difícil, bastante complicado. E meu irmão tinha a idade de estar assim, indo para um serviço militar, e meus pais se apavoraram, porque tinha muitos conflitos novamente na França. E eles queriam assim, um país de paz, e escolheram o Brasil. E aqui nós chegamos em 1957, eu com diploma de esteticista. Era uma profissão bastante inexistente, quase. Inexistente aqui.
eu tive até, eu posso dizer, um pouquinho de dificuldade, bem no início, a impor novos conceitos de se cuidar, de fazer limpeza de pele, de fazer uma massagem, de fazer uma máscara para estar com os traços relaxados antes de uma maquiagem. Então, tudo isso era muito encantador, por um lado, mas até estranho, porque eu tinha que convencer primeiro. Sim. Mas não foi assim tão difícil, porque rapidamente eu acabei tendo muito sucesso também. E ali, um belo dia, assim, uma cliente do Jacques convidou os colaboradores do salão que ele tinha, aliás, e os colaboradores do salão onde eu trabalhava. E foi ali que, num belo domingo ensolarado, encontro o Jacques num piquenique em Mogi das Cruzes, você pode imaginar. Os dois parisienses, os dois deixando a sua pátria em Mogi. Olha só. Você vê que coisa assim, do destino, mas maravilhoso, porque eu acho que ele se encantou comigo. Com certeza. Eu me encantei com ele, simplesmente. E 3 meses depois estávamos casados. E foi dali que nasceu o Jacques Janine. Jacques Janine, beleza completa. Por quê? Naquela época, um salão de beleza, ou um salão de cabeleireiro, como se chamava, eram normalmente espaços muito simples, muito pequenos, e a lei nos obrigava a ter azulejos até uma certa altura, por pedidos de higiene. Era a lei daquela época, mas o Jacques não se acostumava com isso, ele levou bastante multa para não deixar as suas paredes com azulejos, mas ele revestiu até de tecido. Então, ele vinha assim com um conceito de moda e até de decoração dentro de um salão absolutamente inusitado na época. E é por isso, assim, que eu acho que Jacques Janine teve sucesso. Sim, com certeza. Teve sucesso. Teve sucesso por trazer juntos uma profissão que se complementava. Sim. E nós criamos a beleza completa. E era absolutamente inovador na época. Sim. Total. É inovador até hoje, né? É inovador até hoje. Sim. Eu acho que foi assim uma conquista até foi muito fácil também. Tivemos assim que convencer, tivemos assim, desbravamos, não? Com certeza. Desbravamos. Mas eu devo reconhecer que podemos dizer que levamos uma boa década para realmente impor um conceito. Sim. Porque não somente trabalhamos, mas tivemos uma vida familiar, tivemos filhos rápido, essas filhas estavam sempre conosco. E estão sempre conosco até hoje, porque acabaram até trabalhando conosco com o tempo. E viramos uma empresa familiar. E como que inspirou, qual foi a motivação para realmente começar nesse mundo do empreendedorismo, de trazer essa inovação, de fazer diferente? O que inspirou tudo isso? Você sabe que eu vou te dizer uma coisa. Na realidade, isto veio extremamente naturalmente. Naturalmente, porque nós observamos isto. Então, nós não procuramos ser assim. Sim. Ele era cabeleireiro, formado, assim, nessa cidade maravilhosa. Trabalhou num salão também bastante interessante, onde passavam muitas clientes prestigiosas. E eu fui formada numa escola única, naquela época, única,
que tinha-se um grande cabeleireiro chamado Alexandre de Paris. Este Alexandre era o cabeleireiro das vedetas de cinema, era podemos dizer até da realeza, porque ele tinha assim, muitas clientes da realeza inglesa, até. Bom, mas enfim, foi nessa casa, nessa empresa que eu me formei. Foi um curso de 6 meses e virei em poucos meses assim, uma esteticista de tratamentos faciais, corporais, manicure e maquiador. Sim. Eu devo dizer que o que me fez conhecer aqui, mais do que meus próprios tratamentos, era a maquiagem. Eu fazia uma maquiagem assim, um pouco diferente. Eu tinha assim, um senso estético bastante aguçado e o que me importava era embelezar a cliente. Sim. Mais do que maquiá-la, eu queria embelezá-la. Então, instintivamente, eu fazia uma harmonização facial, sem saber muito bem o que eu estava fazendo. Porque não podemos esquecer que eu tinha 20 anos. Sim, super nova. Bem novinha. E com esses 20 anos, já que 27, nós dois éramos praticamente crianças. Sim. Eu vejo com meus netos hoje, nós éramos crianças. Crianças, sim, com a responsabilidade de uma empresa. E como não tinha assim, uma mão de obra muito especializada, tínhamos que ensinar. Sim. E sem saber, eu acho que o grande, vamos dizer, se podemos chamar de segredo, nós não podemos nem chamar de segredo, mas podemos dizer que o diferencial. O diferencial era que as pessoas que nós tínhamos em volta eram formadas por nós. E nós tínhamos que... Era uma obrigação. Sim. Nós. E virou prazer. Porque a gente conseguiu se sentir um desejo enorme dos nossos colaboradores. Alguns se tornaram assim, superestrelas. Temos assim, profissionais que fizeram uma carreira extraordinária, que hoje são os concorrentes, são nossos concorrentes, ou até são nossos franqueados. Sim. Porque muitos ficaram conosco. Sim. E como que é esse sentimento, né, de poder criar, né, ajudar e ensinar novos empreendedores, novas pessoas a entrar dentro desse mundo? Qual é essa sensação? Eu vou lhe dizer uma coisa, pelo menos para nós, já que tinha um prazer imenso em ensinar. Ele não conseguia saber algo sem dividir. Maravilhoso. Não conseguia. A gente ia para Paris para buscar novidade. Não tinha internet. Então, você pode imaginar que este aparelhinho que faz milagre hoje, que é o nosso celular, era totalmente inexistente. Nós somos ainda de uma geração... O meu telefone em casa em Paris era na parede. Sim. Era na parede. E depois tivemos o famoso aparelhinho preto, não? Que eu acho que era o aparelhinho do mundo inteiro, não? Mas até você ter esse aparelho celular, sim, pequenininho, demorou muita coisa. Teve que buscar muito, estudar muito, né? Muitas cartas. Sim. Tivemos fax, tivemos assim, muitas coisas assim, que nos ajudaram, mas para ter uma revista de moda, nós normalmente estávamos esperando assim, 3 meses, porque ela vinha de navio. Olha só. Até estar nas nossas mãos. Então, você sabe que tinha sempre um decalagem, não? A moda vinha com um pouco de atraso.
E gira muito rápido, né? Muda muito rápido. Hoje você, assim, num piscar de olho, você tem que mudar a cor da Tudo. sua roupa, Sim. porque já saiu de moda, você tem que tirar o seu batom, porque já passou também, Sim. etc. Não é verdade? E como que era naquela época? Como que era essa questão de moda? Como que era para vocês investirem nisso, principalmente no Brasil, que era totalmente diferente de Paris, né? Você sabe que nos primeiros anos tinha-se muito poucos eventos voltados à moda, mas poucos anos depois, a Rodia, que era uma indústria de textil, também fazia-se uns desfiles. Fazia alguns desfiles e nasceram as primeiras modelos, as Gisele Bündchen da época. Por exemplo, tivemos uma Lucia Curia, talvez, que virou a modelo assim, número 1 da Chanel, né? Marilu Cherki, que também virou uma modelo assim, maravilhosa da Chanel. Ela faleceu agora em Paris há pouco tempo, faz um mês mais ou menos. Mas eu me lembro ter tido essa menina nas minhas mãos, o Jacques cortando um cabelo curtíssimo, curtíssimo, uma franja aqui retíssima. Eu fazia assim, esses olhos grandes. Ela era assim, uma linguicinha super alta, não? Super alta, uma menina descendente de alemão. E se tornou também a modelo número 1 de Chanel. Sim. Então, tivemos assim também uma transformação aqui. Nós exportamos nossos modelos. A Betty Lagardère, por exemplo, foi assim uma pessoa que foi escolhida por nós para um desfile em Paris. Nós a levamos em Paris. Ela ficou em Paris e depois se tornou um modelo maravilhoso de Ungaro e se casou com um magnato aí, um milionário, e ficou em Paris, né? Olha só. Construindo histórias também, Construímos histórias lindíssimas, lindíssimas. Isso que fica para sempre, né? Sim, é tão maravilhoso porque você acompanha a vida fenomenal de certas pessoas que nasceram até muito simples, como nós, já que nascemos de uma família extremamente simples, trabalhadores, mas tinha-se, por exemplo, minha sogra foi manicure nos anos 40, logo depois do fim da guerra. O fim da guerra foi em 45 e começou a trabalhar como manicure em 47. E foi assim, graças à minha sogra, que o Jacques começou a viu desde pequenininho, o ambiente de salão. E quando ele cresceu, ele queria ser engenheiro, a mãe falou, não, nada disso, você deveria ser cabeleireiro, mas só que um grande cabeleireiro. Perfeito. E foi o que ele se tornou. Obedeceu a mãe. Que bom, né? Todas as pessoas agradecem ele ter ouvido a mãe dele, né? Você sabe que é tão inacreditável, não? A obediência aos pais. Nós somos de uma geração obediente. Sim. Obediente. Sim. E depois disso veio as gerações mais rebeldes, né? Que eu conheci até com os meus próprios filhos. Tudo normal. Transformações normais. Com certeza. Transformação. E por falar em transformação, como que foi empreender nessa época? Como que foi para vocês falar assim, não, a gente vai abrir a nossa própria empresa, nosso próprio salão, desses desafios, né? Que hoje a gente tem muitos empreendedores, pessoas que empreendem, que abrem suas empresas, que fazem as franquias de vocês, né? Mas era uma época completamente diferente. Então, como foi se colocar como empresários, empreendedores?
Você sabe que eu reconheço que é uma questão de energia. Porque quando você tem 25, quando você tem 30 anos, você assim, tem uma energia assim, colossal. Sim. E acontece assim, algumas oportunidades que elas vêm assim, parece assim, uma cumplicidade do universo, né? Porque você se torna pronto para um passo maior. E por que você se torna pronta? Porque você trabalha. E você trabalha. E você trabalha incansavelmente. E parece que tem assim uma espécie de troca. Eu diria assim que é uma coisa assim que é um pouco de magnetismo até da própria pessoa, porque você acaba se formando, você acaba sendo curioso para mais alguma coisa, e você vai sabendo o que está acontecendo pelo mundo, e você pensa, mas eu também estou pronto para isso. Então, é uma questão de estar pronto. Perfeito. Para uma determinada coisa ou outra. E foi uma coisa assim que se tornou extremamente natural. Uhum. Natural. Por exemplo, a primeira franquia, ela veio até nós. Um médico, filho de barbeiro, um dia aparece na nossa unidade, nos anos 90, 1990, Uhum. ele nos propôs o seguinte: meu pai tem um salão de barbeiro, ele me deu muita coisa nessa vida, e eu quero entregar agora para ele algo novo, diferente, eu quero ter vosso nome. Você sabe o que é, me diz ele, uma franquia? Eu falei, deixa eu ver. Acho que eu sei, sim. E foi dali que eu pensei no McDonald's, não? Ah, sim, claro. Falei, uma referência de franquia. Falei, sim, eu acho que sim. E nós realmente estudamos esse caso de mão dadas, e até hoje ele é nosso franqueado. Olha só, que lindo. Então, isso foi o primeiro franqueado. Depois tivemos em Salvador, que continua conosco, que hoje tem 6 unidades. Olha só. E depois, assim, foram assim, nossos próprios colaboradores que, se tornando prontos, achavam que eles estavam assim, prontos também para poder ter um negócio próprio. Sim. E foi assim que, naturalmente, as coisas... Assim, mas você sabe, se ter essa fissuração, Sim. Eu quero um salão, eu quero 2 salões. Eu nunca imaginei que eu teria um salão. Olha só. Foi tudo natural. Extremamente. Tivemos, assim, 12 unidades próprias. Caramba. Mas, assim, grandes unidades. Assim, unidades bem modelos. Mas depois achamos que, para quê? Então, era bom ceder para um, para outro. E assim cedemos para os nossos próprios colaboradores. Perfeito. E por trás de toda mente empreendedora, por trás de todas as pessoas que criam, né? Sempre tem uma mente inovadora, uma mente criativa. E você criou diversas coisas para o mundo da beleza, né? Principalmente um que está aqui até hoje, que é muito conhecido, que é o Dia da Noiva. Exato. Como foi isso? Da onde surgiu essa ideia? Você sabe que, naquela época, a quantidade de noivos que nós já atendíamos com o Jacques era imensa. E sempre era no momento de você atender essa noiva na sua residência, era sempre um pouco tensa. Sim, com certeza. Era sempre um pouco tenso porque, primeiro, você chegava na residência das nossas noivas, num ambiente de tensão, um pai chorão, uma mãe assim desesperada porque tinha muitas coisas ainda a fazer, recebendo presente, acudir à filha, ver isto, ver aquilo. E nós percebemos, e muitas vezes a noiva era muito mal instalada,
nós tínhamos que atender ou num cantinho do quarto, ou num cantinho do banheiro, numa cadeira ou num banquinho, com uma almofada atrás da cabeça. E tinha que se fazer milagre em tais condições. Sim. E um belo dia, mas nada tinha passado ainda pela nossa cabeça que poderia ser melhor, né? Um belo dia estávamos viajando pela Índia e nós vimos assim o que se faz na Índia em torno de um casamento. Olha só! É qualquer coisa de extraordinário. Sim. Primeiro, a noiva, ela é cuidada por toda uma equipe de amigos, de parentes, de irmãos, de madrinhas. E é uma que massageia, outra que maquia, outra que faz a rena nas mãos. E, meu Deus, é uma coisa inacreditável. Inacreditável. E, sabe, num ambiente assim, de rituais, de paz, de harmonia, de beleza. Meu Deus do céu. Quando nós voltamos, assim, nós começamos a pensar diferente. Nós pensamos, bom, já que nós temos uma clientela tão grande de noivas, em vez de correr que nem atordoados na residência de cada um, vamos criar uma suíte no nosso salão e vamos proporcionar para ela uma massagem e todos os rituais que nós podíamos imaginar. E, na época, nós quisemos mostrar tanta coisa, eram, para dizer, para lhe contar essa verdade, era muito melhor o nosso trabalho. Com certeza. Naquela época, porque era o momento da criatividade, era o momento onde você queria mostrar realmente como poderia ser melhor. Então, nós fazemos um programa de beleza, onde tinha absolutamente tudo. E dentro de um dia, a noiva vinha de manhã cedo e para sair já prontinha à noite, no momento do casamento. Então, a gente cuidava do vestido, cuidava do seu bem-estar total durante um dia inteiro. E isto foi assim uma revolução, porque nós fomos assim copiados assim, de ponta a ponta do nosso país. E eu reconheço que deve ter até pessoas que talvez façam até melhor do que nós. Normal, né? Normal, porque você pode lançar alguma coisa e você vai me imitar e você vai conseguir fazer melhor. Mas sempre nossas noivas foram assim nosso grande ponto de excelência. Podemos assim marcar muita coisa também com isto, porque não era somente a noiva, vinha o cortejo inteiro, não tinha as madrinhas. E agora, assim, continua, né? Porque continua. Eu trabalhei uma parte da minha vida com a minha mãe, a gente fazia casamentos, a minha mãe fazia assessoria de casamento. E, assim, o dia da noiva era essencial, era, assim, perfeito. Tinha que sair algo perfeito, né? Um dia maravilhoso, onde você não preocupa a noiva. E ter sempre uma assessoria também era muito importante. Então, quando eu descobri que foi você que criou o dia da noiva, eu falei, gente, é uma ideia tão incrível, tão maravilhosa, que foi pensada com tanto cuidado, né? Sim, realmente, nós quisemos assim, trazer, em vez de tensão e preocupação, nós pensamos em levar felicidade e tranquilidade. Relaxamento. E depois os pais vinham buscando suas noivas em casa, no nosso salão. Eles ficaram assim, absolutamente felizes também. Radiante. Então, pegou bem isso. Criaram mais uma história, né? Deixaram mais uma marca. Mas, por exemplo, eu pessoalmente, como esteticista, eu era uma esteticista formada
antes da medicina estética. Porque a medicina estética nasceu nos anos 80. Imagina um pouquinho dos 57 a 85, que nasceu a medicina estética. A gente não tinha total liberdade, porque não tinha-se nenhum controle sobre o que você podia fazer. Então, você tinha que ter muito bom senso e não fazer alguma coisa que pudesse se prejudicar. Eu era assim, extremamente medrosa, extremamente cuidadosa, e não queria jamais prejudicar uma pele ou fazer alguma coisa que não fosse assim favorável. Mas tivemos, por isso, assim, uma clientela imensa que nos segue até hoje. São três gerações, podemos dizer, que tem assim, uma confiança absoluta na nossa seriedade, e porque depois eu tive que deixar certos procedimentos invasivos. Nós fazíamos procedimentos invasivos, me permitia de fazer essas micro injeções. Podia, era normal, eu não era a única também que pudesse. Bem que, quando eu cheguei no Brasil, eu não conhecia assim, tantos concorrentes, não. Tinha uma escola no Rio de Janeiro, uma senhora que, por sinal, maravilhosa, Anne-Marie Klotz, que era francês também, e que tinha até uma escola e lançou uma marca de produto chamada France Belle, mas podemos dizer que era só um concorrente aqui, ali, 2, 3, e eu queria assim muito ter contato com colega para poder trocar ideia, e foi assim que a gente montou até um pequeno grupo com os quais nós tivemos assim, longos anos de parceria. Este foi nosso início. Como é hoje ver as franquias, como é ver esse mundo inteiro? Porque hoje o Brasil se tornou um polo gigantesco de estética e beleza, né? Hoje, nossa, a quantidade de pessoas que investem em beleza no Brasil, que abrem franquias, e o quanto a população mesmo procura muitos profissionais da beleza, tanto maquiadores, cabeleireiros, esteticistas. Como é ver isso e saber que você faz parte também dessa história? Sim. Eu fico assim, maravilhada, porque nós fizemos parte de uma época extremamente simples, muito simples. Não tinha cosméticos capilares, praticamente. Muito pouco, muito pouco. Um creme aqui e ali, já que se fazia umas engenhocas na época, tutano de boi, para conservar um cabelo extremamente ressecado. E foi assim, com o tempo que ele se aventurou e teve assim, o contato com um químico. Ele conseguiu montar assim, eles conseguiram fazer uma fórmula com um regenerador. Esse regenerador, ele se chamava Recap. Recap quer dizer regeneração capilar. E isto deixava o cabelo assim mais macio, mais assim. Não era difícil, não era fácil, quer dizer, porque eu conheci bem no início. O Jaca fazia até, não existia um fixador, não existia isto. Verdade. Era cerveja que se utilizava. Sim. Cerveja que ele utilizava para ter um cabelo um pouco mais firme. Mas assim, depois, assim, esse mundo da beleza, ele é tão mágico. É mesmo. É tão mágico. Nós podemos dizer que o grande boom veio no momento das feiras, quando tivemos as primeiras feiras de cosmético. Nós tivemos assim, a sensação que o mundo da beleza iria mudar. E nós devemos reconhecer
que o Brasil é um país especial. Sim, sim. Porque os brasileiros são extremamente sedentos de cuidados. Você vê que as mulheres brasileiras são cuidadas as mais simples. Tem umas mãozinhas feitas, um cabelo cuidado, uma preocupação com a sua aparência. Então, o consumidor brasileiro é extraordinariamente forte. Forte. Um dos mais fortes, né? E nós tivemos também assistindo a uma evolução na qualidade, não somente da cosmética capilar, mas nós tivemos também que ver o aparecimento de grandes talentos. Sim. De grandes talentos. Nós tivemos, você sabe que na época do Jacques vir para o Brasil, o francês ou o parisiense era reconhecido. Agora temos uma inversão. Na Europa, os profissionais brasileiros, nós temos alguns profissionais que saíram das nossas mãos e que estão fora. Sim. Fazendo sucesso fora. E são muito apreciados lá fora. Sim. Porque eles têm, assim, várias qualidades. Eles não têm somente a qualidade artística ou técnica. Eles são gentis. Que é muito importante. Eles são gentis. Enquanto um europeu, normalmente, é um pouco mais distante. Sim. Não tem essa... Um pouco mais frio, né? Um pouquinho mais frio. Bem que o Jacques não era distante, ele era extremamente amável, elegante, gentil, muito educado, de uma educação extraordinária. Então, isso fazia dele assim um gentleman. Com certeza. De procurar, né, sempre um cuidado. Quando a gente fala de beleza, a gente tá falando de cuidado, né? Pessoas, a gente sempre vai procurar alguém que vai cuidar da gente. A gente quer um espaço de cuidado, de amor, de carinho. Então, com certeza, isso faz toda a diferença. E também queria saber como que você vê o mercado da beleza hoje. Tanto no Brasil, tanto internacionalmente. Como que é para você hoje enxergar esse mercado? Eu vejo ele fabuloso. Ai, que fabuloso. Fabuloso, e vou te dizer, não somente ele é fabuloso sobre vários aspectos. Dentro das indústrias, é fabuloso. Na área da cosmética, ele é fabuloso. Na área artística e técnica, também. Sim. Tem uma evolução. E isto pode ser infinito, se você quer saber, porque tem sempre assim uma renovação do que eu vejo, porque nós temos tantos anos de prática, não? Porque muitas coisas hoje estão sendo usadas, renovadas, e nós estávamos usando isto 50 anos atrás. Sim. Mas este uso de 50 anos atrás, ele foi assim, estimulado, ele foi renovado, ele foi revisado. E temos, assim, realmente, eu vejo que não vejo o mundo da beleza esmorecer, não. Por várias razões. Você pode estar assim num mundo onde a tecnologia te consome demais e você não tem tempo para nada, mas você vai precisar ter, de qualquer maneira, um tempinho para você. Sim, aonde você vai se reconectar, aonde você vai necessitar desse momento para recuperar a tua autoestima, para recuperar teu bem-estar, porque tudo isso é saúde também. Sim. É muita saúde, a beleza é saúde também, mesmo. Porque é higiene. Então, você precisa estar sempre em ordem, porque haverá sempre contaminação, haverá sempre
problemas, porque isso pode piorar também a contaminação, porque nós estamos vivendo assim, no mundo, você vê os grandes hospitais, são centros assim, de bactérias. Você entra bem e você pode não sair por causa de uma bactéria. Sim. Então, estamos indo para um mundo que pode ser, por um lado, estressante, e, por outro lado, nós teremos sempre necessidade de se olhar com amor. Sim, perfeito. E o que você diria para pessoas jovens, ou como você enxerga jovens e empreendedoras, mulheres jovens, que estão entrando nesse mundo do empreendedorismo, que estão entrando no mundo da beleza? Não necessariamente no mundo da beleza, ou especialmente no mundo da beleza. Não, eu acho que o que temos hoje são oportunidades, novas oportunidades, milhares de novas oportunidades. Sim. Quando você pode ver que penso um pouco que uma pessoa, mãe de família muito simples, de repente fazendo o bolinho das suas criancinhas, reparou que ela podia fazer um pouquinho mais e vender esse bolinho. Ela tem a receita da vovozinha e, de repente, esta receita da vovozinha se torna um sucesso. Sim. E acaba montando uma cadeia de doce da tia Joana, da vovó X, da vovó Cida, da vovó... É inacreditável, inacreditável. E é em todos os aspectos, na alimentação, na moda. Você tem também, nas regiões do nosso país, um artesanato interessante. Sim. Você não pode imaginar como os franceses gostam das rendas, gostam desse artesanato. Ele vem, às vezes, de aldeias. E é magnífico saber que esse povo, essas pessoas mais simples, também podem empreender. Com certeza, todos nós podemos. E para a gente ir finalizando, o que você diria de uma frase, assim, uma motivação, um conselho para as pessoas que querem empreender, que querem fazer sucesso também, mas que principalmente têm essa paixão aí no coração de transformar vidas, de mudar muitas histórias, assim como vocês fizeram? Eu diria que precisamos, assim, olhar para algumas qualidades. Sim. Precisamos ter coragem. Muita coragem. Precisamos ter coragem e precisamos ter perseverança. Porque se você tem só coragem e não tem perseverança, não vai te levar muito longe, né? Então, eu daria coragem, a perseverança e precisa ter muito amor. Com certeza. Muito amor. Amor ao que você faz, amor do teu lado, com as pessoas que você tem em volta, amor para você mesmo. Você precisa se amar muito também, para poder amar os outros, não é verdade? Sim. Eu acho que essas três, coragem, determinação, você sabe, quando você tem a persistência, você já é determinado, não? Mas você precisa ter muito amor. Sim. E nós agradecemos muito pela sua coragem, pela sua perseverança, pelo seu amor, por ter construído essa história junto ao lado do Jacques, que revolucionou tudo, né, que a gente sabe sobre beleza e quanto isso foi importante, né? Hoje você é uma das grandes referências nesse mundo, então a gente é muito grato por ter você aqui hoje, muito, muito, muito grato mesmo. E que grato também à sua história ao lado do Jacques e o quanto isso fez a diferença na vida de muitas pessoas. Então, isso é uma honra e uma gratidão muito grande. Então, muito obrigada pela sua participação hoje. Muito obrigada a você. Estou lembrando, preciso de gratidão também. Sim. Muito, que você falou essa palavra e, de repente, ela veio assim, bater no meu coração e na minha mente. Você precisa agradecer tudo. Com certeza. Então fica aí, gente. Coragem, perseverança, amor e gratidão.
Então, gratidão por você que já assistiu esse podcast até o final. Curta, comente, compartilhe e também entenda um pouco mais sobre essa história maravilhosa que a gente escutou hoje e tantas outras histórias que a gente gravou no podcast. E para você que quer saber um pouco mais, continue aqui no canal. Um beijo e até!